Então, voltando, descomplicando ética, que lá no inciso 14, que aí vai entrar a mudança. Olha aí, atenção, pisca alerta. Vai fazer que nem a Ju Monteiro, pisca alerta. Então, entrou a Lei 13.245 de 2016. Regulamentando o quê? O inquérito. Aí, beleza, hein? Ó, grande novidade. Então, vamos lá. O que acontece? No inciso 14 falava assim: examinar em qualquer repartição policial, mesmo sem procuração, autos de inquérito, findos ou em andamento, ainda que conclusos a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos. Pá, né? A nova Lei 13.245 de 2016 agora diz assim: examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, preso sem procuração, autos de flagrante e de investigação de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que concluso a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamento físico ou digital. Entendeu? Então, antigamente você podia fazer todo esse processo, mas era só o processo físico. Agora tem a parte digitalizada também, né? Então você tem acesso a isso agora. E o SED incluiu o parágrafo 15, né? O inciso 15 dentro do artigo 7º do direito do advogado. Ou seja, o processo está lá, findo ou andamento, você pode ter o inquérito, né? Você pode ter acesso a ele sem maiores problemas, tá? Torna a repetir, Lei 13.245 de 2016. É isso que vai ser cobrado agora também no exame 21, tá bom? O restante é retirar autos de processo findos mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias, né? Lembra disso? Que a gente pode tirar lá, por exemplo, o processo já acabou, tá lá arquivado, você pede para desarquivar, porque você precisa dar uma olhada nele e você pode levar lá para o seu escritório por 10 dias. Aí tem um problema, se passar dos 10 dias, você vai sofrer censura, sabe disso? Agora, para você sofrer a censura, a punição da OAB, o juiz ele tem que mandar te intimar. Se ele não te citar, não te intimar, minha filha, é como se precluir, tá? Perempção, que nem diz um professor que tem aí de processo penal, vai pra vala, vai pro esgoto, já era, acabou. Perempção, acabou, perdeu o direito, tá? Para você sofrer a punição porque passou mais de 10 dias com o processo na mão, o juiz tem que mandar te comunicar, tem que mandar um oficial de justiça lá no seu escritório e falar: meu bem, devolva-me o processo. Aí o que acontece com você? Você pode até devolver o processo depois que passar os 10 dias, só que você só vai ter acesso a ele lá dentro do cartório. Você vai ter a punição de não poder retirá-lo por mais prazo algum. O que pode acontecer também? Tirou pelo prazo de 10 dias, não conseguiu resolver, você vai fazer uma petiçãozinha simples, pedindo para aumentar um pouquinho esse prazo. Vossa Excelência, eu preciso de mais 5 dias para ficar com esse processo, porque eu não consegui ainda entender muito bem o questionamento, enfim, as coisas que estão acontecendo no desenrolar dele. Aí ele vai te conceder um prazo um pouco maior. Isso não tem problema nenhum, desde que você comunique, tá? Desde que seja comunicado, porque o processo ele é público e tudo mais, o acesso ao advogado é livre, mas tem ali as suas regrinhas, os seus limites, tem que tomar cuidado com isso, tá? O inciso 19, recusar-se a depor como testemunha. Isso foi até uma situação acho que foi no exame 18, se não me falha a memória, que teve uma questão lá que era para ter sido anulada, mas não foi anulada, porque acho que, pelo que me falha a memória, o advogado participou de um acidente, foi testemunha de um acidente de trânsito e a pessoa queria que ele fosse lá testemunhar. Nesse caso de acidente de trânsito, onde ele não é advogado, ele não está profissionalmente no meio da história, não tem problema nenhum ele testemunhar não, gente. Isso aí é normal. O que ele não pode testemunhar é como profissional, como advogado. Ele estando na posição de advogado, ele não pode testemunhar,
Ele não pode ele pode se recusar a testemunhar justamente por conta do exercício da sua profissão. Entenderam? Agora, se ele estiver numa situação normal, tá? Sem maiores questionamentos, não há problema nenhum dele depor, não, tá? Só dentro da sua profissão, tá? Que fique claro isso. Foi uma briga danada no exame aí, achando que tinha que anular a questão, mas a examinadora lá na época estava certa, porque a situação que ele participou, ele foi testemunha de um acidente de trânsito, e só que ele queria, achando que uma das partes ia contratar ele como advogado, mas na verdade não tinha nada a ver com a história. Ele podia testemunhar tranquilamente porque ele foi apenas testemunha de uma situação corriqueira, não tinha envolvimento dele profissional ali na situação, tá? Aqui, retirar-se do recinto, isso é o inciso 20. Retirar-se do recinto onde se encontre guardado pregão para ato judicial. É aquilo que eu falei. Aliás, não falei. Vamos supor, você está com seu cliente lá na audiência, está para acontecer uma audiência. Aí você é comunicado pelo oficial de justiça ou secretário do juiz: olha, o juiz ainda não chegou, tá? Você aguarda porque ele está no trânsito, ele está, enfim, não chegou. Você tem direito de aguardar essa situação por 30 minutos com o seu cliente, se o magistrado não estiver presente, tá? For um atraso fora dentro da relação profissional dele. Se por acaso for um atraso de audiência, as audiências estão acontecendo, mas por algum motivo elas se atrasaram, você não pode se retirar do recinto, você tem que esperar chegar a sua vez. Se o magistrado não estiver presente, aí sim, você peticiona avisando que esteve lá com seu cliente e que não teve audiência por atraso, por falta injustificada do magistrado, tá bom? E na Justiça do Trabalho, presta atenção, não é 30 minutos, e sim 15 minutos, tá? Se liguem nisso porque existe esse detalhezinho. O juiz atrasou 15 minutos, não está presente, aí você pode peticionar e sair do recinto. Não pode sair do recinto sem peticionar. Você tem que ir lá e deixar claro que você esteve lá na hora marcada para audiência. O juiz é que não foi, tá? Agora, se for um mero atraso de pauta, aí você vai ter que aguardar. Se for uma situação que você está batendo de frente com outra audiência, aí você tem que entrar em contato com a secretária do juiz ou com o próprio juiz e explicar a situação. Sua Excelência, sua audiência está atrasada, eu não posso mais ficar aqui, eu tenho um outro cliente para atender, como é que vai ser nosso procedimento? Porque tem juiz que libera, tá? Agora tem juiz que não libera, tá bom? Então você tem sempre que ter essa comunicação, esse feedback, para poder não dar problema pro seu cliente e nem para você, tá legal? Agora vem os parágrafos, né, que não se aplica o disposto do artigo do inciso 15 e o inciso 16. O que é isso? Os processos sobre segredo de justiça, quando a gente fala lá no 15, é se referindo à situação como é que se diz? Da reforma que houve, do SED, do inquérito, tá? Quando agora, mesmo em segredo de justiça, você com a procuração na mão, você tem acesso àquele inquérito, tá? Sem problema nenhum. Não existirem nos autos documentos originais de difícil restauração, parará. Quando existem documentos originais de difícil reparação, vai-se ter que ter o cuidado de não prejudicar essas provas e nem esse documento, mas não quer dizer que o advogado vai ser impedido de ter acesso a essa documentação, tá bom? Então vamos para o próximo vídeo, porque já deu 9 minutos e ainda tá faltando um pedaço para ser falado, tá bom? Volto já já, fiquem com Deus!